Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos começando mais um Cidade do Esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estaremos aqui até a 13h, trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca, que está acompanhando as Olimpíadas também aqui na Rádio Seu Esporte, bombando as Olimpíadas. Todo dia tem atividade nova, tem o Brasil em alguma modalidade, a gente está em cima do lance. Agora 12h, 7 minutos no Rio, vamos destacar o seu clube de coração dentro do Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa, no Flamengo. Time se reapresenta hoje e clube trabalha para ter Diego em forma para sábado. Jogo com esporte foi alterado para a Arena Pernambuco. No Vasco da Gama, equipe se reapresenta às 4h desta terça. Clube recusa a proposta do Guarani por Leandrão. No Fluminense, Tricolor começa hoje preparação para o confronto contra o América Mineiro. Zagueiro Henrique está suspenso e Renato Chaves deve ser o substituto. E no Botafogo, com período para descanso até o jogo contra o São Paulo, fora de casa no domingo, Meia Camilo fala que o time precisa focar no segundo turno do Brasileirão e eles não merecem o Z4. Esses os destaques aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Estamos iniciando, apenas começando, o programa Cidade do Esporte na edição do Rio. Você por dentro, na rádio do seu esporte. E seguimos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, porque ele já está aqui para conversar comigo, Ranieri Borges, ele que está acompanhando handebol, judô, tudo quanto é tipo de esporte, ele está atento para conversar aqui na Rádio Seu Esporte agora sobre o judô. Afinal, tivemos medalha de ouro e tem convidado especial, né, Rani? É isso mesmo, Juan. Grande abraço para você, para os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. Convidado especial, medalhista olímpica e medalhista de ouro. Mais do que isso, uma trajetória muito interessante até o título no Rio de Janeiro em 2016, que certamente vai ficar marcado na vida de Rafaela Silva, atleta peso leve do judô, menos de 57 quilos, judô feminino, ela que foi eliminada em Londres por conta de um golpe irregular em uma das adversárias que enfrentou, inclusive, nas quartas de final, a húngara Caracas. Ela que venceu todas as suas lutas por Vasari e demonstrou bastante raça nesses Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela que é da Cidade de Deus, bem pertinho aqui ao Centro Olímpico, a família assistindo a sua vitória ontem, no período da tarde, sobre a atleta mongol Dorjusseren e se sagrando, portanto, campeã olímpica e tendo a medalha de ouro. Ao fim do dia, Rafaela conversou de forma exclusiva com a reportagem da Bradesco Esportes FM e bateu um papo sobre essa medalha olímpica. Segundo ela, ainda não deu nem tempo de conversar com a família direito. Não, ainda não. Encontrei minha família na Casa Brasil, mas ainda não consegui conversar, não consegui falar nada. Eu estava na arena do handebol no momento que você conquistou a medalha e foi uma vibração total lá. Você talvez não tenha ideia do quanto você movimentou um país inteiro. Como é que é a representatividade de você ter saído e ter ganho do lado da sua casa, perto da sua família? É muito importante, né, conquistar uma medalha, né, para mostrar para o povo brasileiro que uma conquista não depende só de cor ou de dinheiro, mas sim da vontade e a determinação que você tem. Você que tem uma trajetória interessante até em Jogos Olímpicos mesmo, passou por dificuldades nas últimas Olimpíadas em Londres e conseguiu dar a volta por cima. Foi campeã mundial e campeã olímpica. Qual o segredo? O segredo eu não sei ainda não. E a mensagem que você deixa para todo mundo que assistiu, te acompanhou a sua trajetória e viu você conquistar essa medalha de ouro? Eu só tenho a agradecer, né, por todo o povo brasileiro, quem não conseguiu comparecer ao ginásio, mas ficou em casa mandando energia positiva, né? Eu só tenho a agradecer porque foi fundamental na conquista dessa medalha. Tá aí, essa Rafaela Silva, peso leve até 57 quilos, campeã olímpica ontem na Arena Carioca, ao lado de sua casa, né? Ela que é da Cidade de Deus, começou
a praticar o judô no Instituto Reação, inclusive apoiado pelo Flávio Campos, que também é medalhista olímpico, teve uma trajetória muito interessante nesta Olimpíada, venceu nas oitavas de final a segunda melhor do mundo, a sul-coreana Kim, que tem a segunda colocação no ranking da Confederação Mundial de Judô. Nas quartas de final, venceu a húngara Caracas, que foi inclusive quem a derrotou em Londres, portanto uma revanche e uma luta muito emocionante. Na semifinal, venceu no Golden Score a romênia Corina Capriorio, que foi prata em Londres e também segunda colocada no Mundial de 2015, e na final venceu a mongol Dorju Seren. Portanto, uma trajetória muito interessante de Rafaela Silva que trouxemos com exclusividade aqui no som da Bradesco Esportes FM. Juan. Tá certo, esse Ranieri Borges trazendo as informações aqui na Bradesco Esportes FM, o primeiro ouro do Brasil, que fez o Brasil, né, subir bastante no quadro de medalhas, inclusive. E por falar em judô também, o brasileiro Vitor Penalber perdeu para o atleta dos Emirados Árabes Unidos, o Sergio Toma, agora está fora das Olimpíadas, não vai ser mais uma medalha para o Brasil no judô, uma luta bastante equilibrada e o adversário mostrou uma força muito grande para conseguir um resultado favorável da parte dele. Agora, 12h, 13 minutos no Rio de Janeiro, você está em 91.1 Cidade do Esporte, aqui na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. E você está na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte em destaque para você. Eu sou o Juan Rodrigues, estaremos aqui até a 13h trazendo muitas informações e muitos esportes. Afinal, as Olimpíadas estão bombando no Rio de Janeiro por completo e a Tayana de Oliveira esteve acompanhando a manhã do vôlei de praia, trazendo mais informações agora aqui na rádio do seu esporte. Ontem também tivemos o vôlei de praia. E vôlei é contigo mesmo, né, Tayana? É sim, Juan. E, pois é, não deu para os brasileiros Pedro Solberg e Evandro. Perderam agora há pouco para os canadenses Schalk e Sexton por 2-1. Foi uma partida bastante disputada. No terceiro set, a arena da Praia de Copacabana, todo mundo da arquibancada praticamente de pé, todo mundo muito nervoso. Segunda derrota dos cariocas, Pedro Solberg e Evandro. Agora eles voltam aqui às areias da Praia de Copacabana na quinta-feira para enfrentar a dupla da Letônia. Precisam vencer para ainda sonhar com a classificação para a próxima fase. Mas daqui a pouco, né, à tarde, às 4h30 tem Brasil novamente em quadra. A Larissa e a Thalita vão enfrentar a dupla dos Estados Unidos, Fendrick e Sweat. A Larissa e a Thalita que venceram no final de semana. Caso vençam hoje, já garantem de forma antecipada a classificação para a próxima fase. E nem a Agatha e a Bárbara ontem, né? Elas venceram a segunda ontem, venceram as argentinas Galá e Klum por 2-0, já estão garantidas nas oitavas de final. E ontem também o Alisson e o Bruno perderam para a dupla da Áustria, Doppler e Horst, por 2-1. O Alisson e o Bruno que venceram na primeira rodada, perderam ontem, voltam a jogar amanhã, Juan. Tá certo, essa é a Tayana de Oliveira trazendo informações sobre o vôlei de praia aqui na Rádio do Seu Esporte. Realmente, o último dia, a última manhã não foi nada boa para os brasileiros no vôlei de praia, né? Inclusive perdendo no finzinho, num confronto bastante equilibrado nas areias de Copacabana, que você acompanhou tudo aqui na Rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Você está em 91.1 Bradesco Esporte, Cidade do Esporte. A gente vai até a 13h trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol brasileiro e também
para falar de Olimpíadas aqui na Rádio Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, porque temos convidado especial aqui na Bradesco Esportes FM. Falamos com o medalhista de prata em Atenas, dirigindo a seleção feminina. René Simões esteve conversando com o Ricardo Tavares aqui nos estúdios da Bradesco Esportes FM. A gente traz esse belo papo aqui porque hoje tem jogo feminino, jogo importante para o Brasil, apesar da classificação já estar garantida, mas não tem Cristiane. O Ricardo falou sobre isso e muito mais. Vamos conferir aqui na rádio do seu esporte. Certo, Ricardo? Estamos aqui na Bradesco Esportes FM com o René Simões, ex-treinador da Seleção Olímpica em 2004, quando foi medalha de prata. René, está confiante nesse título agora? Estou como estava naquele também, né? A final de 2004 foi malvada, mas enfim, foi bem em 2004, como está muito bem agora. Essa seleção chega com a maior preparação que uma seleção já teve para uma Olimpíada. Eu arrisco dizer para você que deve ter mais de 40 jogos internacionais que eles fizeram nesse ciclo olímpico. Então isso foi muito bem feito. Você viu uma seleção madura, viu uma seleção com algumas novidades aí impressionantes. Estou adorando essa centroavante Beatriz, que jogadora. Ela marca, ela ataca, ela tem bom controle, ela assiste, ela lê o jogo, muito legal. A Marta, com uma dedicação incrível para o jogo todo, coletivo, né? Marcando, encostando com a lateral ali, isso é importante. A Formiga dando um show, absolutamente um show. Thaísa controla tudo por ali, a defesa muito bem montada, uma linha de 4, espremendo lá na frente, não ficando lá atrás quando o time ataca. Isso é muito, muito importante. Então, estou satisfeito, muito contente com elas. Eu só espero que ela não caia nas armadilhas que estão sendo colocadas para elas agora. Tem gente muito aborrecida com o desempenho do futebol em geral, e aí começam a armar armadilhas, né? Começam a comparar a seleção feminina com a masculina. Elas não têm que se preocupar com isso. Em 2004 foi isso também, porque a masculina não estava classificada, e o tempo todo dizia: e aí, como é que vai ser a pressão? Eu dizia sempre para ela: não vai ter pressão nenhuma para vocês, vocês não têm nada a ver com a masculina, o nosso é aqui, vamos pensar aqui, e pronto. Ontem a Rafaela, a judoca, quando ela entra para disputar o ouro, o olho dela, o foco dela, ela está absolutamente focada no que ia fazer, esqueceu tudo, ela não se preocupou com cabelo, com maquiagem, com nada. Ela só está preocupada com o ouro, e isso é que a gente tem que fazer quando entrar em campo. Nós temos que estar preocupado com o campo e pronto, acabou. René, e como você está vendo esse envolvimento do público de maneira geral com a seleção, esse apoio do público, é importante? É tão importante assim? Já teve lá em Atenas, teve em 2007 aqui. Eu não estava no Rio de Janeiro, mas minha família toda foi ao Engenhão, então o envolvimento sempre. São carismáticas, né? A Marta, acima de tudo, ela passa uma bondade, uma simplicidade, a estrela que ela é, embaixadora da ONU, e a simplicidade dela é muito legal. Essa Formiga, pô, quando você olha a Cristiane, e aí vou lamentar muito se a gente perder a Cristiane para os próximos jogos, porque estava completo ali, muito bem encaixado. René, você como um grande defensor do futebol feminino, grande defensor do futebol, o que você acha que falta para o futebol feminino embalar de vez no país? Já está embalado. É que a gente quer comparar o feminino ao masculino. O masculino é centenário. Em 64, com a ditadura, as mulheres eram proibidas de jogar bola. Então, a gente tem uma ansiedade muito grande que fazer tudo. Está caminhando muito bem. Já tem a Copa do Brasil, já tem o Campeonato Brasileiro, tem o Sul-Americano, tem o Mundial dos Clubes. Tudo isso, a Libertadores. Então, você tem tudo isso. Então, está bem o futebol feminino. Está tudo como pode ser? Ainda não. Vai melhorar, mas está caminhando bem.
essa seleção permanente da CBF ajuda muito as atletas femininas hoje, Renê? Isso foi uma briga que eu tive, né? E consegui durante 6 meses fazer a seleção permanente. Me facilitou, porque eu só tinha a Marta jogando fora, né? Agora nós só temos de todos esses jogadores, só 5 estão jogando aqui no Brasil. Mas ajuda muito a seleção permanente, que você vê garotas novas aparecendo aí, com muita qualidade. O trabalho tem que ser feito isso. E tem que dar mais profundidade. E, acima de tudo, a gente tem que começar a trabalhar um curso para treinadores e treinadoras do futebol feminino. Porque é diferente do que trabalhar com os homens. Renê, como você está vendo essa polêmica da torcida gritar que a Marta é melhor que o Neymar? Não vai levar a nada isso, né? Não vai levar a nada isso. Mas o torcedor é o torcedor, né? Não é por aí que a gente vai resolver os problemas do futebol brasileiro. Nós temos que entender que temos que pensar o futebol com mais, como eu falei, e vou usar essa palavra de novo, profundidade. Nós temos que ir lá embaixo. Quantos jogos a seleção... Eu falei da seleção feminina, que é a mais bem preparada, com 40 jogos. Quantos jogos a seleção masculina fez até entrar na Olimpíada, o primeiro jogo contra a África do Sul? Nenhum. O Renato Augusto não tinha jogado ainda. Então, quando entrou ali, aqueles 11 nunca tinham jogado juntos. Então, isso é ruim. Acho que, em termos de comissão técnica, também não teve um pensamento em profundidade, né? Porque não se sentou na mesa e disse assim: perdemos de 7-1 na Copa do Mundo. Isso é um problema? É um problema. Nós estamos jogando em casa. Isso é um problema? Pode ser um problema, pode ser uma vantagem, né? Os jogadores, como é que eles vão se portar numa Olimpíada depois da Copa do Mundo? Isso é um problema? É um problema. Então temos que ter alguém com muito conhecimento de todos esses problemas, né? Eu não sei se nós pensamos nisso tudo. Renê, queria te agradecer. Você quer deixar um recado para as meninas, Renê? Eu quero deixar um recado forte para as meninas que pensem nela. Peguem essa foto da Rafaela ontem entrando para a medalha de ouro. Esse é o vídeo, é a foto que eu mostraria para qualquer jogador hoje. Olha ali, sem cabelo desenhado, sem maquiagem, com o olho vidrado, focando no que eu vou fazer. Nós temos os Jogos Olímpicos agora, temos que aprender com eles, né? Enquanto nós não aprendemos a fazer uma transição mental que tem no basquete, veja o basquete dos Estados Unidos jogando, é impressionante a transição mental. Eu pego a bola e quando ela sai da minha mão, que eu bato no chão, eu já sou defensor, quando eu arremesso. Eu subo para pegar o rebote, quando eu bato no chão, eu já sou um atacante. Essa transição mental. O que a gente vê no futebol? O defensor tira a bola, faz um passe, ele para aí, ainda não é atacante. 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos depois ele liga e diz: eu agora sou atacante, né? O atacante vai lá, faz um cruzamento, dá mais 4, 5 passos à frente, depois ele lembra que tem que defender, ele volta. Então essa transição mental tem que ser muito rápida. Esse foco da Rafaela. Vejam a seleção masculina e a seleção feminina de voleibol jogando. Olha o que eles têm prazer em defender. O Brasil só se tornou grande no voleibol quando nós descobrimos que o barato também era defender. Então nós temos que descobrir que o barato também... Esse dia eu vi um jogador do Vitória, Marinho, dando uma entrevista. Eu não vou ficar aqui correndo atrás do lateral. Meu Deus do céu, todo mundo, se o lateral marca ele e vai lá na frente cruzar e vem aqui para marcá-lo, ele não pode. Por quê? Então, são concepções, são paradigmas que a gente tem absolutamente. O futebol é totalmente envolvimento, é foco o tempo todo. Essa imagem dessa menina entrando para disputar, o olho dela vidrado, veja o golfe, vai ver o que é que o golfe, a distância que ele está do buraco, ele pega ali, ele está segurando o taco e ele traz para ele o buraco, para ele, ele aproxima, chama-se visualização, mentalização. Mas no futebol não precisa, nós somos pentacampeões do mundo. Renê, então só para fechar aqui rapidinho, só desculpa já te atrapalhar, você acha que está faltando foco para a seleção masculina? Está faltando para o futebol brasileiro, né? E vocês da imprensa são culpados disso. Na hora que o cara dá um chutão lá atrás, todo mundo jogou sério, futebol é coisa séria. Ele não jogou sério, ele foi incompetente. Futebol não é dar chutão.
Quando o cara chega, está sozinho, não tem ninguém na área, ele cruza, isso, tentou, ele não tentou, ele foi incompetente. Ele tem que segurar essa bola e esperar alguém aproximar. Quando não tem ninguém na área, porra, diz, ele, coitado, ele não pode chegar na área e vir aqui marcar, ele pode vir aqui marcar e chegar na área, porque o futebol é assim, o futebol é o tempo todo. O cara vai lá no basquete, faz isso, faz no voleibol, faz no judô, por que não pode no futebol? Vamos parar com esse mimimi no futebol. Todo mundo ganha e ganha muito bem no futebol e tem que fazer o seu trabalho. Obrigado, Renê. E conversamos aqui na Bradesco Esportes FM com Renê Simões, técnico vice-campeão olímpico com a seleção feminina nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Tá certo então, galera? Um abraço. Tá certo. O Ricardo Tavares, belíssima entrevista com o Renê Simões, né? Ele falando sobre vários assuntos, né? Sobre o foco do futebol brasileiro que está perdendo, dentre outras questões, e muito sucinto aqui na Rádio Seu Esporte ao definir a seleção feminina. Ele que foi medalhista de prata em Atenas 2004, né? Primeira grande aparição da seleção feminina, por assim dizer, né? Uma grande campanha e ficando no quase. Vamos ver se esse ano dá para as meninas do Brasil, que vão jogar hoje à noite, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Brasil já classificado enfrenta a África do Sul, que já está eliminado, perdeu as 2 partidas. Pode ser sinônimo de vitória da seleção brasileira, mas o futebol adora pregar surpresas e por isso é bom sempre entrar com seriedade. Agora 12h, 28 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hora de falarmos do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte, destacar também o seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. Aqui mesmo durante as Olimpíadas ele não fica abandonado, você tem sempre informação dos 4 grandes do Rio de Janeiro, trazendo aqui na Rádio do Seu Esporte. Agora o Bruno Lousada, que vai falar com a gente, vai dar todo o noticiário do Flamengo. Tudo certo, Bruno? Fala, Juan, um grande abraço para você e para todo mundo ligado no Cidade do Esporte. O Flamengo treina hoje, depois de 2 dias de folga, volta hoje aos treinamentos com um jogo treino contra o Resende no Ninho do Urubu. Nessa semana, o Flamengo vai buscar colocar em forma o meia Diego Ribas. A comissão técnica não quis apressar a estreia do jogador, mas para o jogo diante do Sport no próximo sábado é bem possível que ele já fique pelo menos no banco de reservas para o técnico Zé Ricardo. Além disso, também vão tentar recuperar 3 jogadores que seguem no departamento médico. São os casos do zagueiro Juan, o lateral esquerdo Jorge e também o meia Ederson. Os 3 vêm realizando trabalhos à parte do elenco de forma intensiva para tentar voltar à equipe. O próximo compromisso do Flamengo contra o Sport teve o local alterado. A partida inicialmente aconteceria na Ilha do Retiro, mas ontem a CBF confirmou na parte da tarde que a partida vai acontecer na Arena Pernambuco, palco da Copa do Mundo em 2014. O Flamengo jogou lá nesse estádio no ano passado e venceu também por 1-0. O time carioca já vem invicto a 6 jogos no Campeonato Brasileiro, não perde desde aquela derrota para o Corinthians por 4-0, perdeu a 2ª colocação, é verdade, mas segue no G4 pelo adiamento da partida entre Botafogo e Grêmio. O Grêmio não tem a chance de passar o Flamengo agora, então o time segue no G4 e na próxima rodada pode até alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já vem a 3 jogos também sem sofrer gols e a defesa tem sido muito elogiada, tanto pela opinião pública quanto pelo técnico Zé Ricardo também. O Flamengo detém a 4ª melhor defesa da competição até agora. Mas o que segue preocupando o técnico Zé Ricardo é o ataque rubro-negro. A única vez que o Flamengo conseguiu marcar 3 gols nesse campeonato brasileiro foi no empate com o Botafogo por 3-3. Em todas as outras partidas não fez mais do que 2 gols e o técnico tem trabalhado para que o desempenho ofensivo da equipe melhore. Valeu, Juan, um grande abraço. Tá certo, o Flamengo em destaque aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Flamengo, 4º colocado do Brasileiro, tem 34 pontos, próxima partida diante do Sport, sábado às 4 horas da tarde.
meio-dia, 31 minutos no Rio de Janeiro. Consagrado no gramado, sempre amado, mas Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está no Cidade do Esporte, é hora de voltarmos a falar sobre esportes olímpicos. Vamos destacar o judô, afinal tivemos brasileiro há pouco lutando, né? Inclusive sendo eliminado um e o outro acabou passando. E tivemos uma brasileira fazendo uma boa luta de manhã também, mas quem tem mais detalhes, sabe de tudo que acontece no judô aqui na Rádio Seu Esporte é o Marcos Lacerda, que está acompanhando em loco. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Juan. Olá, ouvintes da Bradesco Esportes FM. Daqui a pouco a Mariana Silva entra no tatame para lutar contra a israelense Yarden Gerber. Ela que já perdeu 2 lutas para a israelense, mas antes havia perdido 7 lutas para a alemã, que acabou eliminando nas oitavas de final e agora está nas quartas de final. Se vencer daqui a pouco é semifinal para a Mariana Silva. Vitor Penalber, que perdeu para o atleta dos Emirados Árabes Unidos, Sérgio Toma, saiu aqui falando que não tem que provar para ninguém, ele já estava confiante dos jogos, treinou, e que no judô isso acontece, não pode baixar a guarda e continuar com os erros, lutando para aprender e avançar. E quem sabe pensando já em Tóquio 2020. Vitor Penalber deu um belo exemplo, assim como o brasileiro naturalizado libanês Elias Nassif, que acabou sendo eliminado pela arbitragem por conta de uma chave de braço que aplicou no argentino Emanuel Lucente. Questionou muito a arbitragem, queria o replay, não queria largar o tatame e acabou saindo muito nervoso, onde poderia ser punido, não iria falar com ninguém. E aí no vestiário, com calma, olhou as imagens, reconheceu que a arbitragem acertou e voltou para o tatame e cumprimentou. A torcida, fez o protocolo habitual do término de uma luta de judô. E o treinador dele, que fez o depoimento mais emocionante aqui, o Gustavo Vicentini, que está chorando muito aqui ainda na área de imprensa, falando que o esporte amador no Brasil, como é o judô, já é difícil de investimento. Imagine você sendo um brasileiro naturalizado libanês com todos os preconceitos, o investimento é pior ainda. Ele teve que largar emprego, o Elias Nassif teve que também abandonar as aulas que ele dava de judô para aplicar todo o investimento nos Jogos de 2016 e acabou sendo eliminado precocemente. E deram um exemplo que o esporte, acima de tudo, tem que ter também o reconhecimento do adversário, tem que ter a gentileza, a cordialidade, e por isso a atitude dele também foi bem legal aqui, ele voltando, reconhecendo que excedeu na reclamação e pedindo desculpas para o público. Agora, Lacerda, só queria fazer uma pergunta aqui para você. Quais as chances da brasileira agora nessa luta, né? Mais uma adversária de dificuldade para ela, mais tranquila? Como é que tá as perspectivas para essa luta? Ela, em termos de luta, ela até em relação à atleta alemã, a expectativa era pior do que agora, porque a israelense ela lutou 2 vezes e perdeu 2, a alemã foram 7, então a gente está muito confiante na Mariana Silva, que fez 2 ótimas lutas e tem grandes chances sim de avançar para as semifinais aqui na Arena Carioca de número 2. Tá certo, esse é o Marcos Lacerda trazendo as informações do judô aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos torcer para a brasileira e você vai conferir tudo com certeza aqui na programação da Bradesco Esportes FM, meio-dia, 35 minutos no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Botafogo que dormiu, né, essa rodada na zona de rebaixamento por não ter tido a partida diante do Grêmio, que foi adiada, mas quem está atento a tudo que acontece no Botafogo é o James Azevedo, que traz as informações. O Botafogo aproveita a semana sem jogos para descanso, para assim também corrigir falhas, como no setor de defesa para dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro. O volante Ayrton sentiu o músculo adutor da coxa em atividade nesta segunda e acaba gerando preocupações para Ricardo Gomes em relação ao jogo contra o São Paulo, que acontece no domingo em pleno Morumbi. E Joel Carli, com histórico de lesões, iniciou os trabalhos da semana de forma normal. Após ser
sequência cansativa de jogos na temporada, o meia Camilo falou sobre o empenho do elenco para focarem assim no segundo turno da competição e também saírem do temido Z4. O time alvinegro ocupa a 17ª posição com 20 pontos após a 19ª rodada do campeonato. E o jogador ressaltou que ainda o clube não merece estar nessa posição e ele também vai dar o máximo para superar esse momento. Já o quesito irregularidade realmente ainda incomoda e Camilo lembrou ainda também o fato de que não tinha um estádio de casa no início acabava gerando desgaste em todo o elenco devido às viagens. E pelas redes sociais do Glorioso, Camilo deixou um recado todo especial para Rafaela Silva, ouro pelo judô nos Jogos Rio 2016, nesta segunda-feira. Fala galera alvinegra, tudo bem? Aqui é o Camilo. Queria dar os parabéns para a Rafaela, que é da mesma comunidade do que eu, da Cidade de Deus. Parabéns, Rafaela, da Cidade de Deus para o mundo. Sobre o retrospecto da temporada, a defesa alvinegra sofreu 30 gols até aqui e atrás do clube estão apenas América Mineiro, Chapecoense e Cruzeiro. A dupla com Renan Fonseca e Emerson não tem causado boa impressão e o técnico Ricardo Gomes chegou a testar 5 duplas diferentes no setor. Se no primeiro turno da Série A pelo Brasileirão 2016, o Botafogo acumulou campanha ruim com apenas uma vitória fora de casa contra o Internacional justamente no Beira-Rio. O alvinegro aproveita o momento na temporada para reagir e mudar a fase com 6 derrotas e também 2 empates que aconteceram no cenário dos adversários. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o James Azevedo trazendo as informações aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM. Lembrando, né, que segundo o Jorge Nicola, ele que trabalha com a gente durante a manhã no De Primeira Debate com a Beth Romero, o Ricardo Gomes interessa ao São Paulo, né? O São Paulo que está com o técnico interino. Por enquanto, o André Giardini, que é da base do Tricolor, do Sub-20 do São Paulo. Agora, 12h, 38 minutos no Rio. Não podes perder pra ninguém. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E temos mais um convidado para bater um papo com a gente aqui na rádio do seu esporte, direto da Inglaterra. Lucas Piazon vai conversar com a gente. Ele é jogador da equipe do Chelsea, mas conhece muito bem essa seleção de base, já que jogou com muitos dos atletas que estão nas Olimpíadas Rio 2016 e vai poder esclarecer para a gente muitas situações dessa seleção. Tudo bem, Lucas? Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa convocação da seleção brasileira, né? Muitos jogadores estiveram contigo ainda na base, né? Opa, bom dia, né, aí pra vocês, pra mim aqui já é de tarde, mas bom dia aí pra todo mundo. Imagina, obrigado a vocês aí pela ligação e pela participação. E é verdade, eu conheço bastante dos meninos. A convivência que eu tive maior foi com o Rodrigo Caio, lá no centro de São Paulo, mas também conheço os dois do Luan, o senador também, o Micali, conheço o Marquinhos também, conheço a maioria dos meninos. Agora, você citou 2 zagueiros, né? O Rodrigo Caio e o Marquinhos. É uma dupla que pode dar certo, né? O Rodrigo Caio, ele me parece um tanto franzino, né? Você olhando assim, mas dentro de campo é outra história, né, Lucas? Ah, é verdade. Ele não é aquele zagueiro que você vê e fala, nossa, que zagueiro é um grande, forte, mas ele marca muito bem. Acho que desde a primeira vez que eu joguei contra ele, eu tinha 14, ele tinha 15. Eu falei, nossa, tem esse cara marca demais, mas ele é um ótimo zagueiro. Agora é interessante isso, né? Os atletas que menos aparecem para as câmeras, né, são os que taticamente são mais importantes para um time, né, o Lucas? Ah, com certeza. Acho que tem um time para fazer um bom papel, fazer bons jogos e chegar longe no campeonato. Sempre tem que ter aquele jogador que não aparece muito, que joga pelo time e deixa de aparecer para as câmeras e para a torcida. Agora, você com certeza acompanhou, né, a convocação da seleção, né? Você fez parte de seleção de base. Seleção brasileira, mesmo na base, é diferente, Lucas? Ah, é gostoso. Eu sempre falei que era uma sensação maravilhosa ser convocado, mesmo sendo sub-15, sub-17, sub-20. Sempre foi um orgulho muito grande para a gente poder representar o nosso país tão jovem, né? Então sempre foi uma sensação maravilhosa.
E os momentos com os meninos, as viagens, os campeonatos, foram coisas únicas assim na minha vida, e eu sempre amei representar o Brasil e sempre amei estar aí com todo mundo. Agora, o cara que está na seleção brasileira na base, no caso agora na Olímpica, ele sabe da responsabilidade que é vestir uma camisa como essa, que é pentacampeã, que está buscando um título de Olimpíada, e se passa para ele o objetivo, como que é ser um jogador de seleção? Eu tenho certeza que eles sabem sim, eles sabem o peso que tem essa camisa, e a seleção olímpica é um passo da principal, né? Então, com certeza eles sabem da responsabilidade deles, sabem que todo mundo espera muito deles, e acho que tenho certeza que eles vão estar bem preparados para representar o Brasil aí no Rio. Agora, Lucas Piazon, nosso entrevistado aqui na Rádio Seu Esporte, direto da Inglaterra, para conversar com a gente. Lucas, você acompanhou a convocação, né, e conhece o treinador. O Brasil está encaminhado para buscar o ouro? Com certeza. Eu acho que tem uns bons adversários também para o Brasil. O time da Alemanha vem forte. Eu acho que vai ser o principal adversário para o Brasil, mas o time do Brasil está muito forte. Eu acho que a molecada aí tá voando, começou o ano muito bem, os meninos, o Gabigol, o Gabriel Jesus, o zagueiro, o Marquinhos, o Caio, aí tem o Neymar também, Renato Augusto. Então o Brasil, eu acho que com certeza é o favorito, com certeza acho que chega aí final e vai brigar pelo ouro, mas não vai ser fácil não. Agora, eu não sei se você já estava aí por aí na Inglaterra. Você estava na Inglaterra quando aconteceu aquela derrota em Londres? Já estava por aí? Chegou a acompanhar alguma coisa desse jogo? Eu tava. A gente estava a final foi em Wembley, mas eu estava num amistoso com o Chelsea, no interior aqui da Inglaterra. E estava eu e o Davi Luiz, nesse dia a gente estava voltando do amistoso e a gente conseguiu ver o jogo no ônibus. Agora, como é que foi quando vocês perceberam que o Brasil tinha deixado escapar para a equipe do México, né? Até o próprio atacante que fez o gol, Peralta, nem tinha feito tantos gols na temporada. Rolou zoação? Como é que foi? Não, foi tranquilo. Os caras estavam até torcendo pro Brasil ser campeão. Aqui a gente estava no ônibus, estava eu, o Davi e mais um fisioterapeuta que era brasileiro. Então a gente estava torcendo bastante. O Chelsea também tinha anunciado a contratação do Oscar, né? O Oscar estava jogando, então a gente estava torcendo. Mas é aqueles jogos que quando não é para ser, não é para ser. Então espero que esse ano o Brasil não precise passar por isso e seja campeão. É interessante, né? Me parece que o Chelsea gosta bastante de brasileiros, né? Não só por essa questão, né? Tem muitos brasileiros aí, você é mais um, né? E falando mais diretamente, né? O Chelsea gosta de brasileiro no elenco? É bom para a equipe em Londrina? Eles gostam. Acho que os brasileiros que passaram por aqui deixaram bons exemplos. E desde que eu cheguei, quando eu cheguei já tinham 3, eu fui o 4. E desde que eu cheguei já se passaram mais uns 4 ou 5 por aqui. Então os brasileiros aqui do Chelsea, aqui da Inglaterra, estão representando bem o Brasil. E você espera representar bem nessa temporada agora também? O novo treinador, né? Você voltando do empréstimo, onde foi bem, né? Dá uma certa moralzinha para começar bem o ano, né? Claro, acho que eles aqui na Europa, eles sempre têm os brasileiros já com os olhos especiais, já vem com a gente com um pouco de já apreciam mais o futebol brasileiro, né? Então pra gente é bom, acho que eu me sinto bem estando aqui sendo brasileiro e me sinto também valorizado no clube, apesar dos empréstimos que eu tive. Então o clube sempre foi maravilhoso comigo e com todos os brasileiros. Acho que nenhum brasileiro que passou aqui vai falar alguma coisa ruim do clube. Então é só esperar agora desse ano do treinador para ver o que a gente faz para a próxima temporada. Agora, Lucas Piazon, conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, falando mais diretamente de você, eu queria que você comentasse 2 afirmações, né, que a gente teve por aqui, entrevistados meus. Um falou que na Inglaterra, foi até o André Santos, né, o time pode até perder, mas tem que estar bem postado taticamente, e isso faz o futebol inglês ser uma potência que é, porque o jogo é sempre equilibrado. E outra afirmação, né, que tivemos aqui na Rádio Seu Esporte, foi que o brasileiro na Inglaterra ele precisa ter um profissionalismo imenso, né? Inclusive, até por essa toda expectativa que tem em cima dele. O que você tem a falar sobre isso? É mais ou menos isso também? Qual que seria o segredo para dar certo aí? Eu concordo, sim. Aqui, principalmente na Inglaterra, o pessoal é bem linha dura, eles gostam de tudo certinho, tudo como eles planejaram. Eles planejam tudo, o treinamento, a chegada, o jogo. Por exemplo, o treinamento, eles falam, o treinamento hoje vai durar 60 minutos. O treinamento dura 60 minutos. Então você tem que
tem que andar na linha, e acho que os brasileiros vêm fazendo isso aqui. Pelo menos ali no Chelsea a galera é bem tranquila, a galera segue tudo que o pessoal pede, então eles têm esse carinho pela gente, como a gente tem por eles. Tá aí, o Lucas Piazon conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, agradecendo ao Lucas que conversou com a gente direto lá da Inglaterra, onde ele está com a equipe do Chelsea. E você está na Rádio do Seu Esporte, você pode conferir tudo isso na Bradesco Esportes FM, porque temos luta, temos judô rolando aqui na Rádio do Seu Esporte. Tem israelense contra uma brasileira, Mariana Silva, na luta contra a Yarda Geblin, que é de Israel, por enquanto 0-0. A luta bastante enrolada, né? Muito equilibrada. As duas atletas tentando fazer a pegada durante a luta. 1 minuto para terminar, né? A Geblin, que inclusive teve sangue, né? Inclusive se machucou, teve que estancar para retornar à luta. Por isso acabou demorando um pouquinho mais. Você curte tudo aqui na Bradesco Esportes FM, faltando 50 segundos para terminar a luta. A brasileira que pode se garantir nas semifinais e assim já garantir uma medalha para o Brasil, né? Ela que também é do Instituto Reação e tenta aí, né, segurar a manga da israelense. As duas tentando o golpe por ali. Por enquanto, tudo agarrado aqui na Bradesco Esportes FM. Você acompanha tudo na Rádio Seu Esporte. 30 segundos para terminar, por enquanto 0-0 por aqui, e é muito importante para o Brasil. Seria mais uma chance de medalha para o judô. O judô que é a modalidade que mais deu medalhas para o Brasil, e você acompanha por enquanto parada a luta, 0-0, né? Nenhuma das duas conseguiu pontuar ainda, está amarrada a luta, e você curte aqui na Bradesco Esportes FM a brasileira Mariana Silva em combate, e você sendo informado aqui na Rádio Seu Esporte. 15 segundos para terminar a luta. Dá para o Brasil, a brasileira segura ali no kimono da adversária, que tenta um golpe e não consegue, e segue a luta, faltando 6 segundos para terminar a luta aqui da brasileira, a Mariana Silva contra a israelense. Quando termina o cronômetro da luta aqui na Rádio do Seu Esporte, agora vem o ponto de ouro, né? É o primeiro a pontuar, leva a luta, né? Que segue aqui na Rádio do Seu Esporte. Você acompanha, a Mariana tenta o golpe aqui na Rádio do Seu Esporte. Você acompanha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações na Bradesco, que o Tia Leal tá aqui para trazer informações também lá direto de Deodoro para conversar com a gente. Tudo certo, Tia? Tudo bem, Juan? Um abraço para você, todo mundo ligado aqui na Rádio do Seu Esporte. Estamos acompanhando aqui o último dia do hipismo CCE em Deodoro. O concurso completo de equitação, são 3 etapas: a primeira do adestramento, a segunda do cross-country, agora a terceira do salto. A do adestramento e a do cross-country já aconteceram, e também encerrado agora há pouco a dos saltos aqui em Deodoro. São 25 os atletas classificados para as finais do CCE individual, e temos 2 brasileiros na disputa: o Márcio Jorge, que ficou na 22ª colocação, e também o brasileiro Carlos Parro. Por equipes, o Brasil terminou na 7ª colocação e não conseguiu medalha no hipismo CCE por equipes. Mas no individual ainda há chances, poucas chances, mas há de medalhas para o Brasil, e ficamos aqui na expectativa. Vamos ouvir então o Carlos Parro falando sobre essa sua participação hoje nos Jogos, principalmente na modalidade saltos. Ele que não gostou muito do seu rendimento, mas apesar disso ele foi o segundo melhor brasileiro nos saltos hoje aqui em Deodoro. Vamos ouvir. É um pouco desapontado, mas acho que, no geral, o resultado foi muito legal. Eu estava esperando colocar um pouco de pressão no pessoal que está na minha frente, né, para a segunda rodada, e agora acho que ficou um pouco difícil. Você acha que, de repente, não tem ainda chance de medalha? Porque vai que, né, tem a final a partir de 2 horas da tarde, todo mundo fica na expectativa. Eu acho que existe a possibilidade, sim, sempre existe, mas se tivesse saltado melhor, acho que a chance seria muito maior, claro. O que deu errado? É difícil avaliar agora, sim, mas eu cheguei um pouquinho rápido no triplo e ele saltou um pouco raso. O plano era eu adicionar um lance lá e diminuir um pouco a velocidade, mas a distância acabou chegando do jeito que ficou, e eu devia ter feito alguma coisa antes, mas a hora que chegou na hora, já deu. Apesar de você dizer que, né, que tem poucas chances ainda de medalha, ainda tem chances de medalha. Como é que é chegar, de repente, aqui no Brasil, sabendo que você pode ainda conquistar uma medalha? A equipe já fez história também, né, porque vocês conseguiram uma final por equipes.
Eu acho que o resultado nosso por equipe é um resultado que é muito expressante, todo mundo está falando muito bem da nossa equipe. E disputar uma medalha é sempre bom, é um trabalho que vem há longo tempo e quer dizer que o trabalho que foi feito para chegar aqui foi o trabalho certo. Então, eu estou feliz com o cavalo, estou feliz com o resultado e outras oportunidades virão. E o que fazer então agora na última prova para dar tudo certo no individual? Assim, como é que você chega para essa última prova? Bom, agora nós temos que reconhecer o percurso de novo, é um percurso novo e concentrar bastante para não cometer o mesmo erro. Como é que você faz uma avaliação aí da equipe brasileira na Olimpíada? A avaliação da equipe é muito boa. Nós mostramos que estamos chegando no nível dos melhores e em pouco tempo a gente vai estar disputando uma medalha, mas a disputa da medalha vai ser... A gente vai estar disputando a medalha mais seriamente. Aqui a gente veio com uma chance de disputar uma medalha e algumas coisas foram erradas ontem, né? E ficou um pouquinho longe hoje para a equipe, mas acho que logo a gente vai estar disputando e com certeza ganhando uma. Obrigada. Portanto, então, Carlos Parro falando aqui conosco sobre o seu desempenho na terceira etapa, última aqui do time Brasil no CCE, o concurso completo de equitação por equipes. Carlos Parro que conseguiu um bom resultado, foi o melhor brasileiro aí nessa etapa, conseguiu aí uma boa pontuação, no total 63,30, Carlos Parro que está classificado para as finais do CCE no individual, entre os 25 melhores conjuntos aqui em Deodoro. Tá certo, Tia Leal com informações aqui na Rádio Seu Esporte. E no judô deu Brasil, Mariana Silva passou na luta, né, de judô e garantiu a possibilidade de medalha para o Brasil, né? Mais uma que foi, né, e fez uma grande luta. Não era a favorita, tinha perdido as duas para a israelense, mas conseguiu um bom golpe e a classificação para a chance de disputar a medalha para o Brasil. O Brasil está indo bem no judô, começou mal, mas está terminando o dia bem. Você acompanha tudo aqui na Rádio do Seu Esporte. Agora, 12h, 53 minutos, a gente vai para um rápido break, volta já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. 12h, 54 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Vamos destacar o tricolor das Laranjeiras. Gabriel Esquerdo está aqui para conversar com a gente. Tudo certo, Gabriel? Muito boa tarde para você, Juan Rodrigues e todo mundo ligado aqui na primeira edição do Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM. E o Fluminense, depois de folgar ontem após o empate contra o Internacional por 2-2 no Beira-Rio no último domingo, se reapresenta hoje à tarde, mais precisamente às 3 horas, nas Laranjeiras para começar a preparação para a partida do próximo final de semana, jogo no domingo, às 11 da manhã, contra a equipe do América Mineiro em Cariacica. Essa será a primeira vez que o tricolor vai atuar nesse horário, nessa edição do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense já deve começar a ter uma cara da equipe titular que vai a campo nesse jogo. Leverkusen já tem um problema confirmado, o zagueiro Henrique levou o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e não poderá atuar diante do América Mineiro. Naturalmente, Renato Chaves deve ser o substituto do zagueiro tricolor. Outra possibilidade que o Fluminense vai ter ainda de esperar um pouco é sobre o atacante Wellington. Ele sofreu uma entrada dura de Serras, jogador do Internacional, e teve uma pequena lesão no tornozelo e vai fazer um exame
mais detalhado hoje nas Laranjeiras para saber a gravidade da lesão, se tem alguma lesão no local e saber se vai precisar passar por algum tratamento e se vai ter condições de enfrentar o América Mineiro no próximo domingo. Fluminense, que apesar de ainda estar no meio do Campeonato Brasileiro desse ano, já está pensando também na temporada de 2017. Tricolor já acertou a contratação do meia Júnior Sornosa, do Independente Del Valle, e tem todos os detalhes muito próximo de ser fechado com o outro meio-campo da equipe equatoriana, dessa vez o volante Jefferson Orejuela. O jogador tem um acordo verbal com o Fluminense e um pré-contrato deve ser assinado ainda nessa semana pelo jogador do Equador. O Fluminense também só vai poder contar com esse atleta a partir de janeiro de 2017. Ele que vai assinar um pré-contrato com o Fluminense até o final do ano de 2019. Valeu, Juan. Valeu, Gabriel Esquerdo, com informações do Tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio do Seu Esporte, na Bradesco Esportes FM. Agora 12h, 56 minutos, na cidade maravilhosa. Você está na Cidade do Esporte. A gente vai até 1h da tarde, depois tem mais Cidade do Esporte, segunda edição para você. E seguimos de imediato para falar sobre uma modalidade que está tendo uma repercussão muito boa no Rio 2016. Vitórias, torcida jogando junto, e é o handball, né? Inclusive surpreendendo a muitos, já que é um esporte muito praticado, mas que não tinha tanta repercussão no país. Quem sabe tudo de handball está trabalhando com muito afinco nessa modalidade é o Ranieri Borges. Tudo bem, Rani? Tudo certo, Juan. Grande abraço para você, para os amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM. Exatamente, o handball vem tendo um bom desempenho nesses Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Hoje teremos, logo mais, às 4h40 da tarde, com nossa transmissão, é claro, a partida entre Brasil e Eslovênia pelo masculino. A seleção brasileira enfrentou na primeira partida a Polônia e conseguiu sair com vitória sobre essa equipe que é importante e expressiva no cenário do handball mundial. Então, realmente, o Brasil iniciando com o pé direito e busca hoje a vitória contra a equipe da Eslovênia para tentar se manter aí em primeiro do grupo e seguir a boa sequência. No feminino, ontem tivemos jogo entre Brasil e Romênia. O Brasil conseguiu a vitória por 26-13, realmente um atropelamento muito bom o desempenho dessa seleção brasileira feminina de handball, que já havia vencido a Noruega, atuais campeãs olímpicas e mundiais, por 31-28. A Romênia é a atual terceira colocada no campeonato mundial, inclusive acabou eliminando o Brasil no último torneio da modalidade. Agora o Brasil tem pela frente a Espanha, essa partida do feminino amanhã, às 9h30 da manhã, então, portanto, contra a Espanha. O Brasil também, que é líder do grupo A no feminino e, por enquanto, também líder do grupo B no masculino. Fica essa expectativa sobre a partida de hoje dos homens contra a Eslovênia. A transmissão, é claro, da Bradesco Esportes FM às 4h40 da tarde, Juan. Tá certo, handball em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte, Olimpíadas aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. 12h, 58 minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar de Vasco da Gama, já que às 4h da tarde tem reapresentação da equipe de São Januário. Vai se reapresentar, inclusive já pode contar com o campo anexo que estava sendo construído em São Januário. Hoje de manhã foi a inauguração da estrutura e lá em São Januário hoje os atletas já têm mais isso para ter a estrutura certa para treinamentos. Já pode contar com o Capres, agora já pode contar também com o campo anexo. Por falar em Cruz Maltino, houve inclusive conversas do Guarani com o presidente do Vasco da Gama, o Eurico Miranda, mas não há conversa, não há a possibilidade de negociação do Leandrão para a equipe bugrina. Isso porque o técnico Jorginho acredita que precisa das 4 opções para o ataque: o Ederson, o Júnior Dutra, o Thales e também o Leandrão, para uma Série B, um campeonato que é bastante disputado. Além dessa questão sobre o Cruz Maltino, vem um confronto importante aí no dia 20, que é diante do Sampaio Corrêa, que vai colocar frente a frente o líder do campeonato com 39 pontos contra o Sampaio Corrêa, que é o lanterna da competição. Ou seja, o Vasco da Gama tem tudo para conseguir um bom resultado. E você vai conferir aqui na Rádio do Seu Esporte. 1h em ponto no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. E seguimos com muitas informações na Bradesco Esportes FM. Para você que perdeu ou ligou o rádio agora há pouco, a Mariana Silva
conseguiu a classificação com o Wilco sobre a lutadora, né, a judoca lá de Israel, a Geblin, com um Wilco no Golden Score, está classificado para a próxima fase e pode disputar medalha para o Brasil. Isso um dia depois da Rafaela Silva ter conquistado o nosso primeiro ouro, ou seja, o Brasil, enfim, fazendo uma boa campanha no judô. Mas de manhã tivemos a nota triste, o Vitor Penalber sendo eliminado. Agora 1h01 no Rio de Janeiro, ainda dá tempo de ouvirmos o técnico da seleção feminina, o Vadão, falando sobre a questão da Cristiane, já que o Brasil joga hoje à noite e o Vadão não vai poder contar com a presença da atleta. Bom, acho que já foi até a nossa assessoria soltou um boletim, né, do departamento médico, então eu não vou me aprofundar muito, que não é minha área. Ela é óbvio que está fora desse jogo, mas nós ainda vamos dar um tempo maior para que a gente refaça o exame médico. Fizemos o exame aqui, ainda era muito cedo, mas fizemos e esperamos fazer novamente um outro em Belo Horizonte. Depois disso é que será avaliado com mais calma. Nós estamos otimistas, a atleta também. Tá aí, esse o Vadão falando sobre a Cristiane que não vai poder utilizar. Informação de momento, Ricardo Tavares, já temos adversária na próxima fase, né? Já temos sim, Juan. Mariana Silva vai pegar a eslovena Tina Trinstenjak, na categoria até 63 quilos. Passando a Mariana, garante vaga na finalíssima, Juan. Tá certo, e ficamos por aqui. Valeu, galera. Fui!